Nós temos uma série de mensagens que tem como tema, vamos mais uma vez, para quem está nos visitando, Tessarac. Repita comigo. Quando foi ontem, eu encontrei com uma pessoa, ou melhor, eu fui visitado aqui por um casal. Nós estávamos mexendo no telhado ali atrás, que está em obra, não sei se você reparou, mas a igreja está em obra. E nós estávamos mexendo no telhado e eu contei mais ou menos para ele essa palavra, Tessarac. E depois que eu contei mais ou menos a história, né, que eu vou te contar daqui a pouco, eu vou ter que recapitular, ele virou para mim e falou assim: pastor, tu é muito corajoso. Eu falei, por quê? Porque pastores não pregam sobre isso. Falei, é verdade. Eles não contam isso. Eles não falam sobre isso. Bem, para que tu entenda, mais uma vez, e fique gravado no teu coração, Tessarac foi uma criada palavra, foi uma palavra criada por Shel Silverstein. Shel Silverstein. Você pode repetir comigo? Shel Silverstein. Esse homem era dramaturgo, cartunista, compositor, poeta, era o cara. Ele era, e é porque na verdade não morreu, alguém muito bem sucedido nos Estados Unidos. Vivia de uma maneira muito nobre, possuía uma família e possuía com a sua esposa uma filha, uma única filha. Então ele cria essa palavra que é chamado de neologismo num momento muito difícil da sua vida. Essa palavra ele cria no período em que a história diz que quando a sua filha tinha, você me ajuda? 5 anos de idade, a sua esposa morre. E aí o cara se vê, meu vereador, com apenas uma filha. E a história diz que quando a filha completa 11 anos de idade, ela tem um aneurisma cerebral e ela também morre. E de repente aquele homem se vê numa situação tão difícil, que ele resolve criar uma palavra para expressar o sentimento de dor e de angústia que ele viveu. E aí ele cria uma palavra chamada, você me ajuda, chamada Tessarac, hoje usada para marketing, quando empresas estão próximo da falência ou já na ruína, e de repente algo acontece e a partir dali uma nova história surge. Tessarac não é um momento difícil da sua vida que você superou. Tessarac é o momento. É uma dor que tu tenta explicar para alguém e não consegue. Durante um período te tira do rumo, te tira do plumo, te tira a convicção, coloca na sua mente talvez incertezas. E eu preciso dizer para você que isso acontece também com homens e mulheres de Deus. E eu posso te mostrar algumas coisas dentro da palavra de Deus, mas que tu entenda, Tessarac é um momento tão difícil que ele vai fazer um marco daqui para frente, daqui para trás. Significa que o que tu viveu até o Tessarac vai começar uma nova história dele para frente. Isso é o Tessarac para você que não o conhecia, e para você que conhecia, para fortificar na tua mente. Eu quero que tu possa abrir comigo a sua Bíblia, e aí vamos para a Bíblia, no Salmo de número 63. Salmo de número 63. Essa versão é uma versão revista e corrigida. A nossa Bíblia é revista e atualizada. Pode dar uma diferençazinha, mas você no final vai entender, diga amém. Então se você observar que o pastor está lendo uma coisa que na tua versão está um pouquinho diferente, você vai entender isso aí, em nome de Jesus. Na minha, começa dizendo assim, Davi: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco.
Ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Até aqui. Fecha teus olhos, Deus. Meu Pai, Senhor, é o teu Espírito, Senhor, quem dá a direção. É o teu Espírito quem fala conosco. Então, meu Deus, que a partir dessa hora, desse momento, tu possa, Senhor, falar poderosamente com cada vida. Aqueles que estão assistindo, Senhor, a esse culto online, Senhor, ó Pai, que tu possa estar falando com eles também, em nome de Jesus. E todos que creiam digam amém e amém. Levanta uma das tuas mãos assim, ó, e fala assim: Deus, mais uma vez, Deus, o que vier de ti, eu recebo. Tessaraque. Nós podemos ver alguns personagens bíblicos vivendo justamente, você me ajuda, o Tessaraque. E aqui nós vamos narrar a história de um personagem bíblico chamado Davi, o grande rei Davi. Nesse momento aqui, ele está no deserto da Judéia. Alguns teólogos vão dizer que Davi está só, necessitando de um amigo. Ele está fugindo no deserto. E de repente no deserto ele vem com essas palavras, dizendo, versículo 1, e aí pode me dar toda a tua atenção daqui para frente. Ele diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. O início desse salmo, ele vira e diz: ó Deus. O que é isso, pastor Alexandre? Esse ó Deus significa dizer para você e para mim que Davi só tinha uma pessoa que recorrer naquela hora, naquele deserto. Ele só tinha uma pessoa para quem falar. E essa pessoa que ele tinha era Deus. E ele vira e diz: ó Deus. Repita comigo: ó Deus. Ele estava só, se sentindo só. E de repente ele olha e vê que ele só tinha o Senhor. Se eu explicar para você a complexidade que era esse momento que Davi viveu, eu preciso te fazer entender o que era isso. Porque alguns, amado, acham, ou estejam olhando talvez para o teu Tessaraque, esteja imaginando ele imenso demais, grande demais. Eu não estou dizendo que a tua situação não seja um Tessaraque, não seja uma situação que marcou a tua vida. Eu até acredito que foi. Mas hoje eu preciso saber qual é o tamanho do teu Tessaraque. Qual o tamanho dele? Talvez para você ele é grande demais. A dor que tu tem sentido é grande demais. Talvez o que tu viveu esteja sendo como um peso para ti. E eu preciso saber qual é o tamanho dele. Mas antes de eu saber qual é o tamanho do teu Tessaraque, eu preciso te falar qual era o Tessaraque de Davi. Davi estava no deserto, só, fugindo de Saul. Davi vivia situações difíceis. Vinha à memória de Davi tantas coisas. Davi viveu momentos tão cruéis. Dentre eles, a perda de um filho com a mulher de Urias. Mas pastor, o filho era um motivo de desobediência, de adultério. Ei, pode ser o que for, mas quem quer perder um filho? Fala para mim. Fala para mim, quem quer perder um filho? Qual é a dor de perder um filho? Fala. Na primeira mensagem nós ministramos aqui sobre Jó. A Bíblia diz que num só dia ele perde os 10 filhos. E aí eu fico pensando, o tamanho do Tessaraque de Jó. E aí Deus lá na frente vai lá, restitui em dobro tudo quanto Jó antes possuía, e dá a ele mais 10 filhos, e dá a ele 3 meninas e 7 homens. O Senhor relata
mulheres eram as mulheres mais bonitas. Eu acredito que não existiu, ou não irá existir, mulheres mais bonitas que a filha de Jó, que as filhas de Jó. Contudo, querido, o Senhor não restituiu filhos não, querido. Deus deu filhos novos. Restituição fosse, ou seria, se Deus tivesse virado lá para aquilo que tivesse sobrado daquelas criaturas, dos filhos de Jó, e tivesse dito: agora levanta-te, que eu vou dar a Jó a oportunidade de ter seus filhos de volta. Significa dizer para você que existem sofrimentos na tua vida, que hoje eu vou ter que te dizer isso, que vão ser tão pesados, tão difíceis, que talvez ninguém vai te entender, que talvez ninguém vai te compreender. Mas pastor, Deus deu outros 10 filhos para Jó, legal, com a mesma esposa, bonitão. Mas deixa eu te falar, eram outros 10 filhos. E os que foram perdidos? Fala, Jó esqueceu? Ele esqueceu daquilo que se passou. O que eu estou dizendo para você, querido, que o Tessaraque pode trazer isso aí. E hoje nós só precisamos medir o grau do teu Tessaraque. Qual é o tamanho dele? Qual é o tamanho dele? Do que você viveu? Qual é o tamanho dele? Qual é o tamanho dessa dor? Qual é o tamanho dessa angústia? Qual é o tamanho disso que você viveu? Qual é o tamanho disso? Como medir? Como medir? Hoje eu preciso falar, querido, algumas coisas que vão ficar impactadas no teu coração. Eu preciso te dizer que o Tessaraque de Jó, vê se você viveu algo parecido. O primeiro filho morreu. Jó, num determinado momento da sua vida, o seu outro filho vai lá, tira a pureza da sua meia-irmã Tamar. Então ele tem um filho que morre, um outro filho que vai lá e na marra tira a pureza da minha irmã Tamar. Era apaixonado pela minha irmã. E aí, possuindo ele um outro filho chamado Absalão, que vai lá e mata Aminon por ter possuído a sua irmã. Qual o tamanho do teu Tessaraque? Você já viveu algo parecido? E diga assim, em nome de Jesus: e não viverei. Diga aí, não viverei. O que eu estou querendo falar contigo é que o Tessaraque de Davi foi profundo demais. E depois que eu digo para você que tudo isso acontece, dá uma impressão que vai acabar, Davi tem que fugir, porque seu próprio filho Absalão quer matá-lo. Você viveu isso? Porventura algum filho teu quer te matar? Qual o tamanho do teu Tessaraque? Chega ao tamanho do Tessaraque de Davi. E aí Davi tem que fugir, não porque ele tinha medo não, porque ele era guerreiro, ele era vencedor, e se ele enfrenta o filho dele, ele mata. Mas ele não queria, que a ordem para Abner era: não mate meu filho. Mas desobedeceram a ordem e foram lá e prenderam aonde justamente a maior vaidade de Absalão, no que era nos seus cabelos. E de repente Absalão fica preso numa árvore, nos cachos dos seus próprios cabelos. E aí ele foi literalmente morto, ao ponto que Davi chora, Davi se compadece, Davi sofre. Qual o tamanho do teu Tessaraque? Chega próximo ao de Davi. Eu quero virar para você e te mostrar que não termina por aí. Nasce um sucessor de Davi, e o seu sucessor é Salomão. E de repente Adonias tenta de todas as maneiras usurpar o trono do irmão. Tem alguém dentro da tua casa te traindo? Como é que é isso? Tem alguém dentro da tua casa tentando de alguma maneira te fazer sofrer? Não, pastor, não chega a esse extremo. E ainda que seja Tessaraque na tua vida, significa que eu já te mostrei um Tessaraque aqui muito maior que o teu. Eu já te demonstrei aqui um Tessaraque que na verdade eu jamais imaginei participar.
E aí Davi começa dizendo no versículo 1: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Ele está virando e está dizendo o seguinte: olha, Senhor, mesmo nesse deserto, mesmo vivendo o que eu estou vivendo, ei, a minha alma anseia por ti. A minha alma te deseja, Senhor. Assim te contemplo, versículo 2, no santuário para ver a tua força e a tua glória. E o versículo 3, porque a tua graça é melhor do que a vida. Ele chega e diz que a sua graça é melhor do que a vida. Deixa eu te falar uma coisa, queridão e queridona, para tu entender. Tudo isso que tu enfrentou, ainda que possa ter um nome, que o nome hoje você vai aprender que seja Tessaraque, eu quero dizer para você algumas coisas e uma frase de Mahatma Gandhi, que vai dizer o seguinte: as grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Grandes batalhas, guarda isso no teu coração. Grandes batalhas só são dadas a grandes guerreiros. Significa dizer para você que tudo que tu viveu, ou tudo que tu enfrentou, tudo que tu vem enfrentando, ou toda essa dor, Deus sabia que tu tinha condições de superar tudo isso. Deus sabia que tu ia ter força, eu não sei de onde, querido. Na verdade até sei que a minha força vem do Senhor, a tua também. Dá um glória a Deus aí. O que eu estou tentando te dizer nessa hora, para tu ficar gravado no teu coração, é que grandes batalhas, isso que tu vive aí, só são dadas a grandes guerreiros, crente. Significa dizer para você o seguinte: se tu está enfrentando esse Tessaraque aí, Deus viu em você condições. Se tu está no meio dessa dor, Deus viu em você condições. Porque a Bíblia diz, através da epístola de João, que Deus é amor. Deus é amor, querido. E se Ele é amor, como é que é isso, meu pastor? De que forma é isso? Se Deus é amor, significa que Ele quer teu bem. Eu estou tentando falar contigo que Davi de repente descobre aqui que a sua graça é melhor que a vida. Eu quero tentar te fazer entender, querido, que aquilo que tu está achando que é eterno vai passar. Olha para o pastor. Aquilo que tu está achando que vai durar a tua vida toda vai passar. Eu preciso falar aqui a respeito de uma canção antiga e do mundo. Pastor, só vai falar canção do mundo? Vou falar uma frase dela. E a frase dizia o seguinte: que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre. Deixa eu te fazer entender essa frase, é onde Deus falou comigo. Que seja eterno enquanto dure. Significa, querido, que existem coisas na tua vida que tu acha que é eterno, e Deus hoje vira para você que só será eterno enquanto durar. Quando Ele determinar que é o fim, acabou. Quando Ele determinar que é o fim, parou. Que seja eterno enquanto dure. Hoje Deus está virando para você e está dizendo: talvez na tua vida seja um dia de virar a página. Pastor, mas é difícil, é. Pastor, mas vai ser um Tessaraque, vai. Pastor, mas está marcado a minha vida, tá. Pastor, mas eu não sei como é que vai ser, é. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus continua sendo Deus. Com Tessaraque ou sem Tessaraque, Deus é Deus. E aí ele vai dizer: porque a tua graça é maior do que a vida, é melhor que a vida. E, amado, na versão revista e corrigida, está aí, Ari, está dizendo o seguinte: porquanto a tua benignidade é melhor do que a vida. Troca a palavra graça pela palavra benignidade. E
aí eu tive que ver o verdadeiro significado, meu vereador, dessa palavra. Eu tive que entender um pouquinho o que era isso. E aí consegui entender que é afável, favorável, suave e bom. Mas eu falei, Senhor, isso ainda não me explicou. Porque na minha Bíblia revista e atualizada está dizendo, porque a tua graça. E na revista corrigida está dizendo, porque a tua benignidade. Pastor, eu entendo que significa, o significado é o mesmo. Por favor, se tu entende isso, diz amém. Mas eu entendi que a benignidade é muito mais além do que eu podia imaginar. Eu comecei a entender que o que estava ali ia muito mais além. O que é ser benigno? O que é ser benigno? O que é? O que é? E aí o Senhor me fez voltar às minhas raízes e compreender tudo que eu vivi lá atrás. Família, com mais de uma pessoa em hospital de câncer. Quando alguém vira para você, tu vai buscar um exame, e o médico de repente vira para você e te dá uma notícia e diz: é câncer. Não estou profetizando câncer aqui não. Diz assim: eu não recebo isso na minha vida. Mas você imagina, o médico vira, te entrega um laudo, e dentro desse laudo ele vira para você e diz: ó, querido, não tem jeito, é câncer. Está aqui. E de repente aquela notícia chega. E quando aquela notícia chega, a gente fica se perguntando: Senhor, não estou entendendo nada. Não estou entendendo porque fui acometido com isso. Mas de repente, o médico vira para o paciente e diz assim: olha, mas nós vamos precisar fazer uma biópsia. E se talvez o paciente leigo pergunte: mas para quê, doutor? O médico vai virar e vai dizer para saber se ele é maligno ou benigno. O que eu quero te dizer é que pode ser até um tessaraque, uma notícia muito ruim, um acontecimento muito trágico, algo que marcou a história da tua vida, algo que definiu o antes e o depois, algo que fez ali uma projeção, virou um marco na tua vida. Mas o que eu quero te dizer vai além do que isso. Eu quero te dizer que pode ser até que o primeiro resultado seja câncer. Mas eu quero te dizer que tu não se desespere, porque tu precisa esperar o segundo resultado. Tu precisa aguardar o segundo resultado. E o segundo resultado é que vai determinar que câncer é esse, se ele é maligno ou se ele é benigno. Eu quero te dizer que Davi, ele vai dizer: porquanto a tua benignidade é melhor do que a vida. Significa dizer: meu Deus, eu vivi todos esses momentos difíceis na minha vida, eu vivi todos esses momentos dolorosos na minha vida, é verdade. Senhor, eu perdi um filho, Deus, tu sabes. Aí Deus ia falar: eu sei, Davi. Senhor, meu filho, ele cometeu algo que me deixou irado contra a própria minha irmã Tamar. E Deus ia virar: eu sei, Davi. E talvez ele fosse dizer: olha, e Absalão matou seu próprio irmão. Ele ia dizer: sim, Davi, eu também sei. E talvez ele ia dizer: e Absalão também foi morto, eu perdi mais um filho. Nessa história foram filhos que eu perdi, meu Senhor. Sim, Davi, eu sei. Eu sei de tudo isso que tu está vivendo. Eu contemplo tudo isso, Davi. E quando eu achei, meu Senhor, que o templo ia ficar para o meu sucessor, meu filho Salomão, eis que uma surpresa surge. Adonias quer usurpar na marra o trono. E Deus ia virar do alto e falar: sim, Davi, eu sei. Mas entende uma coisa: pode ter sido um câncer, pode ter sido uma tessaraque, mas ela é benigna, ela é para o teu bem. Ei, tu não vai morrer em meio a essa situação, tu não vai morrer disso. Pode ter te afligido, pode ter te doído, pode ter te machucado, mas Deus manda te dizer: eu continuo sendo Deus na tua vida.
eu continuo sendo Deus. Pode ser que seja uma tessaraque. Pode ser que seja um momento difícil. Nós conversamos aquele dia e a senhora não sabe o quanto a senhora acrescentou na minha vida. Porque naquele dia a senhora foi sincera. E a senhora expôs exatamente o que estava no coração da senhora. A primeira avaliação que eu fiz foi a idade que a senhora tem, a experiência de vida que a senhora tem. Mas eu também estou aqui para dizer para a senhora que pode ter sido uma tessaraque, algo muito difícil que marcou a história da vida da senhora. Mas a senhora está viva. Significa que Deus ainda continua olhando com amor. Porque se achássemos que todo essa mágoa de tudo que eu vivi fosse algo tão grave, se fosse benigno, minha irmã, a senhora não estava mais viva. Se fosse maligno, como é benigno, Deus manda dizer, toda essa situação trouxe ensinamento para a senhora. Tudo isso trouxe ensinamento. Tudo isso mostra para você que Deus é Deus. Tudo isso o Senhor começa a mostrar e a te dar orientação sobre isso, de que Ele é Deus. Deixa eu te dar uma passagem aqui, tu não vai precisar abrir não. Não vai precisar abrir não. Mas olha o que Paulo deixa para a igreja, para os coríntios. Na sua primeira epístola, no capítulo 13, versículo 1, vai dizer: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece e não se conduz inconvenientemente. Presta atenção. Não procura seus próprios interesses e não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor jamais acaba. Jamais acaba. Qual o tamanho do teu tessaraque? Fala para mim. Qual é o tamanho dele? Tá doendo, não tá? Quando tu esmiuça, dói. Quando tu vasculha, dói. Tá difícil. Agora, qual é o tamanho do teu Deus? Fala para mim. Qual é o tamanho dele? Qual é o tamanho? Quem é maior e quem é menor? Fala para mim. Quem? Quando tu recebe, pode vir tenda, só o tenda, os trabalhadores continuam sentados. Quando tu recebe uma informação, e nessa informação chega câncer, as pessoas automaticamente desmoronam.
as pessoas automaticamente olham e diz: não tem jeito, não tem mais solução. Mas daqui a pouco o médico dá uma esperança. Se ele for benigno, tem cura. Mas se ele for maligno, tem tratamento. Se for benigno, a cura é certa. Se for maligno, a ciência já cresceu de uma maneira que Deus manda te dizer: tem tratamento. Porque enquanto há vida, há esperança. Davi descobre que a benignidade de Deus era melhor do que a vida. Que a misericórdia do Senhor era melhor do que a vida. Que a graça, favor imerecido, tu não merece nada, eu não mereço nada, mas a mão do Senhor continua sobre a tua vida, era melhor do que a vida. Davi descobre no deserto que existia um Deus que estava com ele o tempo todo. Eu quero falar com você, coração valente. Quero dizer para você que ainda com toda a dificuldade, toda a luta, todas as barreiras, Deus está com você. Eu não vim aqui dizer para você que você vai vencer sempre. Pode ser que tu perca. Eu não vim aqui dizer para você que ninguém vai te fazer sofrer. Eu não vim aqui para te enganar. Eu vim aqui para te dizer que ainda com tudo isso, o teu Deus é maior. Siga em frente. Deus ainda tem muita coisa contigo nessa terra. Não desista. E essa é a palavra também que eu deixo para o nosso vereador José Everaldo, para dizer para ele que por muitas vezes ele tentou, até que no ano ou na eleição passada entrou. Quantas foram as vezes em que o senhor trepou e a sua esposa estava contando sozinho, trabalhando, botando placas? Meu querido vereador, foram 9 vezes, 9 tentativas. Isso não é para qualquer um. Isso não é para qualquer um. E não vai ser agora que o senhor vai desistir. Eu tenho certeza que agora o senhor tem um estímulo de dizer: eu fui e consegui. Eu não sei por quantas vezes você tentou. Eu não sei por que desistir desse casamento é mais fácil. Eu não sei por que desistir do teu ministério é mais fácil do que tentar. Deixa eu falar algo contigo. Pode ser que tu tente e não consiga, e tu vai precisar levantar de novo, tentar. E ainda que tu não consiga, tu vai precisar levantar de novo e tentar. Ainda que tu não consiga, tu vai precisar tentar. E um dia tu irás conseguir. Qual o tamanho do teu tessaraque?
tu perdeu um filho. Pastor, eu perdi um, mas tu perdeu 2. Tu perdeu 3 filhos. Qual o tamanho do teu tessaraque? Qual o tamanho dessa dor que está aí dentro de você? Qual o tamanho desse sentimento que está dentro de ti? Qual o tamanho dele? Agora saiba que o amor de Deus, que excede entendimentos, é maior que tudo isso que você já viveu na tua vida. E esse amor tem conservado em ti, pela benignidade, a vida. Tem conservado em ti fôlego de vida. Você não está entendendo o que eu estou dizendo para você. Significa que tu pode levantar a tua cabeça, tu pode respirar, queridão e queridona, porque tu tem fôlego de vida. Tu não está morto, tu não está morta. Significa que tudo isso vai passar, que tudo isso vai acabar, mas ainda que não acabe, Deus continua sendo teu Deus. Tira o nome ódio, rancor e mágoa e coloca o nome de tessaraque. O momento que mudou a história da tua vida. Contudo, eu estou vivo. Olha para o pastor para me poder finalizar. É muito fácil falar daquilo que só você viveu. Mas sabe o que Deus quer falar com você? Falar comigo? Que o amor dele hoje quer poder te envolver e dizer para você: filho, eu gosto de falar olhando nos olhos, eu te amo do jeito que tu és. Sabe, com todas essas falhas que você tem, que eu sei que você tem, eu te amo do jeito que tu és. Sabe, toda essa dificuldade que você tem, eu te amo do jeitinho que tu és, do jeito que tu és. Do jeito que tu és. Do jeito que tu és. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus.